Então, aquilo que não é útil ocupa espaço desnecessário no seu coração. Assim como aquilo que não é útil ocupa espaço desnecessário na sua casa. E toda vez que você faz aquele faxinão, você quer tirar essas coisas porque estão ocupando espaço desnecessário. Mas o profeta Isaías diz que aquilo que Deus te ensina não vai ocupar um espaço desnecessário no seu coração. Porque aquilo que ele nos ensina é útil, não é? E hoje de manhã eu quero dividir com vocês algo que Deus me falou recentemente, que é algo que nós não costumamos pensar. Eu quero, na palavra desta manhã, falar sobre 12 marcas de um cristão consagrado e tolo. E eu disse que nós não costumamos pensar nessa linha, porque nós pensamos, se puder acertar, por gentileza, tá bom? E pode até acrescentar, botar ali as 12 marcas, por favor. Porque nós pensamos assim, o cristão batizado com o Espírito Santo, ele é sábio. E nem sempre. É importante que você e todos nós saibamos o que o batismo com o Espírito Santo dá ao crente e o que ele não dá. Uma das coisas que ele não dá necessariamente é a sabedoria. Então você pode ter um crente batizado com o Espírito Santo, ele é consagrado, mas ele é um tolo. Porque às vezes nós pensamos que tolo é só o crente carnal ou não crente. E por isso que eu falei com você que é algo que Deus me falou recentemente, não é? Porque sabedoria é colocado nas Escrituras como um dom à parte, não é? Então ele não está no pacote do batismo com o Espírito Santo, tá? Então alguém pode ser um cristão que não é carnal, é um cristão consagrado, ou seja, é um cristão que ele não tem interesse no pecado, nem desejo em pecar, mas ainda assim ele é um tolo, tá? Então, o batismo com o Espírito Santo, o que ele faz em você? Ele tira apenas o seu desejo de pecar, mas ele também não torna isso uma impossibilidade. Então, é por isso que mesmo os crentes batizados com o Espírito Santo, eles precisam manter uma rotina saudável da sua vida cristã e do seu relacionamento com Deus. Porque o batismo com o Espírito Santo não dá tudo ao crente. Então ele precisa continuar lendo a Bíblia, ele precisa continuar vindo ao templo, ele precisa continuar vindo à escola dominical, ele precisa continuar orando, ele precisa continuar tendo comunhão com o corpo de Cristo. Ele precisa de tudo que o crente não batizado com o Espírito Santo também precisa. Então, não vamos desvalorizar, é claro, o batismo com o Espírito Santo, mas também não vamos dar uma super ênfase, porque se nós discernirmos o que ele dá e o que ele não dá, nós vamos colocá-lo no lugar certo. Bom, antes de falar sobre as 12 marcas de um cristão consagrado, mas tolo, eu quero dizer que esse é um assunto que até mentes privilegiadas, mas que não tinham ainda que um coração renascido em Cristo, pensaram sobre esse assunto. Eu cito apenas 3 pensadores muito conhecidos. O primeiro, Confúcio. Confúcio ele disse o seguinte: o maior prazer de um homem sábio é se passar por tolo diante de um tolo que quer se passar por sábio. Um outro pensador de mente brilhante também, Platão, ele disse o seguinte: o sábio fala porque tem alguma coisa a dizer, o tolo porque tem que dizer alguma coisa. Ele não sabe nada sobre o assunto, mas ele quer meter ali a sua opinião. E por último, William Shakespeare, ele disse o seguinte: um tolo acha que é sábio, mas o homem sábio sabe que é um tolo. Tá?
Eu colocaria aqui o quarto, né, de improviso aqui do LCLF, né? Todo tolo tem um pouco de sabedoria e todo sábio tem um pouco de tolice. Né? Porque a gente não consegue ser sábio o tempo todo. E nem o tolo consegue ser tolo o tempo todo. Porque a própria Bíblia diz que quando o tolo se cala, ele é passado por sábio. Né? Então todo sábio tem um pouco de tolice, momentos, né, vamos dizer assim, e todo tolo tem os seus momentos de sabedoria. Mas vamos então às 12 marcas, tá? De um crente consagrado e tolo. Primeiro, o tolo, ele perpetua as ofensas. Então, o tolo, ele tem uma característica que ele gosta de partilhar as ofensas que recebeu para reunir um grupo para apoiar a si mesmo. Então, ele quer que as pessoas se compadeçam da injustiça que ele sofreu, ou que ele pensa que sofreu. Então, ele não consegue perdoar a ofensa, ele não consegue esquecer, mas ele perpetua a ofensa. Ele transforma o tolo, o crente, mesmo consagrado, mas tolo, ele transforma a mágoa em reportagem. Então, a mágoa na boca do tolo vira notícia. Segunda marca de um crente consagrado, porém tolo, é que ele deseja receber das pessoas de Deus aquilo que ele não merece. Irmãos, a salvação pela graça, o resto não. O resto é meritório. Né? Então, temos que ter muito cuidado com a superênfase na graça. Nem baratear a graça, nem a superênfase. Não aplicar a graça a todas as áreas da vida. Pelo que eu entendo, Paulo usa sempre graça em relação à salvação. Cristo fez, então você não precisa fazer para ser salvo, para ter a vida eterna. O resto, sim ou não? Não. Porque aí nós lembramos como Deus, e o próprio Jesus, ele fala que no reino de Deus há a questão de valores, né? A quem muito é dado, muito será cobrado. A Bíblia também adverte aqueles que querem ser mestres, né? Serão mais cobrados. Jesus falou que haverá mais rigor no julgamento de Jerusalém do que para Sodoma e Gomorra. Não haveria sentido de galardão, que é recompensa, não é? Se você fala o que quer, faz o que quer e recebe tudo que Deus tem para o outro, que pondera suas palavras, que vai refletir sobre suas ações. Não seria justo da parte de Deus tratar esses dois filhos da mesma maneira. Então, o tolo, ele quer receber aquilo pelo qual ele não lutou, não se esforçou, não estudou, não trabalhou, não demonstrou interesse, não se fez presente, não foi pontual, mas ele quer receber. Quer receber a oportunidade, quer receber o título, quer receber a função, mas não fez nada para merecer. Né? Então, a recompensa na Bíblia é um assunto real. E ele é proporcional à dedicação da pessoa. Proporcional ao esforço. Tá? Então, o tolo, ele quer sempre ser colocado igual àqueles que merecem. Não, mas se deu para o outro, tem que dar para mim também. Né? Mas se o outro teve oportunidade, eu tenho que ter também. Se o outro pregou, eu tenho que pregar também. Ele não olha para si mesmo e ele não diz assim, eu fiz por merecer. Né? Eu me capacitei, eu estou pronto, eu estou presente. Né? Então,
o tolo não quer entrar nesse assunto de mérito e demérito. Ele quer ficar na linha do sentimento, né? Ah, se me ama, então eu também mereço. O reino de Deus nos mostra que Deus trabalha com mérito, sim. Tá? Não para a salvação, mas para as outras questões da vida. Parece sentido você falar para um jovem, olha, não importa se você vai estudar ou não igual aos outros, mas você vai passar no concurso pela graça. Não é? Então não faria sentido. Terceira marca de um crente consagrado, porém tolo, é que ele ignora conselhos dos seus mentores. Deus sempre tem alguém mais experiente próximo a nós. Já tinha parado para pensar nisso? Em alguma área da nossa vida. Porque o dom do aconselhamento é bíblico. E não é um dom exclusivo pastoral. É um dom pastoral, mas é um dom para toda a igreja. Paulo deixa isso claro na relação de dons que ele tem em Romanos capítulo 12. Então, no corpo de Cristo, há pessoas que têm esse dom. Mas uma das características do tolo é que ele não quer ouvir conselho e quando ele ouve, ele não põe em prática. Porque em algumas ocasiões até ele ouve, faz até uma carinha bacana, mas o coração já está fechado. Eu vou fazer o que eu quero, vou fazer o que eu penso. Então, o tolo, Salomão explora essas marcas no livro de Provérbios, né? Eu não estou citando os versículos, até tentei fazer em casa, cada característica, botar um versículo em Provérbios, mas ia levar muito tempo. Mas Salomão explora muito isso. Ele fala que o tolo, ele não ouve conselho. Então, e quando ele escuta, ele não segue. Não é? Então, recentemente, conversando com o pastor Antenor, ele me falou de alguém que o procurou, ele falou assim, procura o pastor Luiz. Ele vai te dizer o que fazer. E a pessoa não me procurou e fez o que estava no coração, não seguiu o conselho. Aí eu falei com ele, tá vendo? Ele não é sábio, porque o sábio segue o conselho. Né? Não faz muito tempo, uma jovem que esteve aqui conosco recebeu muito investimento da pastora Rose. Muito telefonema, visita. Não quis ouvir, não quis seguir os conselhos. Ouvir até ouviu, né? Que ela não bateu o telefone para você. Mas só ouviu, não seguiu. Né? Essa é a característica do tolo. E diz um velho adágio que é assim, quem não ouve conselho num dia, vai ouvir coitado no outro. Então, infelizmente, quem sabe a história não é bom a gente falar, mas humanamente esse é o termo, né? Não ouvir o conselho, coitado. Né? Então, então pense nisso. Quando a Bíblia fala, é claro que era outra cultura, então no livro de Provérbios, o jovem respeitar as cães, os cabelos brancos, está dizendo o seguinte na linguagem de hoje: ouça quem tem mais experiência nessa área da vida. Não é? Então ninguém é super sábio em todas as áreas da vida. Você quer me pedir conselhos na área financeira? Eu posso te dar. Mas não posso te dar tantos exemplos. Mas, por exemplo, você quer algo a mais? Pastor Ramiro, pastor empresário, que experimentou vir lá de baixo e hoje Deus tem colocado lá em cima. Então, aí você quer resolver seu problema financeiro, mas ele te dá um conselho e você não segue. Deus olha para você e fala assim, tolo, tola. Você está falando da boca para fora, que você quer que eu te abençoe financeiramente, porque quando eu uso o meu servo para te aconselhar, você trava o coração.
Você diz assim, eu já sei. Não vou fazer assim. Não aceito esse conselho. Rejeito o conselho. Então, é claro, não é ouvir qualquer conselho de qualquer pessoa, porque aí a gente lembra de Salmo 1. Mas o tolo, mesmo sendo alguém mais sábio que ele, mais experiente que ele, naquela área da vida que ele precisa de ajuda, ele não segue o conselho. E parece, irmãos, que às vezes quem mais precisa de conselho é quem menos busca. Né? Então, eu diria o seguinte, ó, depois da sua salvação, a coisa principal é a sabedoria. Porque senão, muitas coisas que Deus tem planejado para você no caminho da salvação, você, ao invés de ajudar Deus, você vai atrapalhar. Porque faltou boa intenção? Faltou boa motivação? Não. Faltou o quê? Sabedoria. Boas intenções e boas motivações não garantem decisões e escolhas sábias. O que garante decisões e escolhas sábias são princípios e valores e experiência. Não é? Então, esse negócio, mas no meu coração Deus sabe que eu estou com a melhor das intenções. Isso não é tudo. Deus sabe. Mas boas motivações e boas intenções não garantem escolhas e decisões sábias. O que garante escolhas e decisões sábias são princípios e valores. Não dados a quem não está no reino, mas dados a você pela palavra. Quarta marca de um crente consagrado mais tolo é que ele não admite erros. Então, olha só, como é que Deus nos aperfeiçoa? Como é e quando é que o Espírito Santo vai nos ajudar? Se eu não admito erro, ele vai me ajudar para quê? Se eu não admito fraqueza, ele vai me ajudar para quê? Se eu não admito equívoco, ele vai me ajudar para quê? Eu sempre estou certo, então eu nunca preciso de ajuda. Então, qual é o perigo de quem não admite erro? É que vai continuar nele. Porque só muda quem acha que aquilo não está bom. Então, se acha que não está errado, vai continuar fazendo do mesmo jeito, fazendo da mesma forma, dizendo as mesmas coisas. Porque não acha que está errado. Né? E é interessante que, às vezes, a ferramenta, o uso de defesa é que o errado é a interpretação das outras pessoas. Foi você que interpretou assim, mas não foi isso que eu quis dizer, não foi isso que eu fiz. Né? Então, para mudar, você precisa reconhecer que errou. E depois que reconheceu, confessar a Deus. E em terceiro e último, pedir a ajuda do Espírito Santo. Agora, se você não deu o primeiro passo, que é reconhecer que errou, o Espírito Santo fala assim, estou esperando. É hoje que tu vai reconhecer? Ih, não foi hoje não, então vamos embora. Aí amanhã, será que é hoje? Tu vai reconhecer? Né? Vai reconhecer que errou? Então eu estou esperando, quero ouvir. Né? Você já me falou que está sofrendo por causa desse erro, mas você não falou que você errou. Você está dizendo para mim que todo mundo errou. Estou esperando você reconhecer. Se reconhecer, pedir perdão e a minha ajuda, estou pronto. Quinta marca de um cristão consagrado e tolo é que ele confunde os melhores amigos com os inimigos. O tolo, ele trata amigos e inimigos, às vezes, da mesma forma. E, às vezes, pior ainda, ele deixa de ouvir os verdadeiros amigos para ouvir os desconhecidos. Então, essa é uma tentação, por isso que eu já disse, né, que o livro de Provérbios, os destinatários primários são os jovens, né? Mas é claro que ele é para todas as pessoas. Como eu já disse também, que parece que na sabedoria divina, quando estavam ali pensando em organizar o posicionamento dos livros na Bíblia, ele colocou no centro da Bíblia louvor e adoração e do lado sabedoria. Ou seja, independente das circunstâncias, louve e adore a Deus.
E em tudo que tiver que escolher e decidir, busque sabedoria. Né? Eu fiquei chocado no bom sentido, mas eu me alegro, é um elogio, não é uma crítica, até porque crítica não se faz em público, somente os elogios, mas o nosso querubim da adoração, né, o pastor Fábio, é inesquecível, chocou no bom sentido, quando ele falou assim: pastora Laudelina, levanta a mão da pastora Simone. Adoração compulsória, né, pastor? Não, mas eu estava no mesmo espírito, elogio. Gente, Deus faz essas coisas, né? Deus continua te usando assim, né? Então, mas assim, me impactou, né? Naquele dia. Mas me impactou assim, falando, poxa, que bacana, que legal, né? Eu nem olhei para o lado, mas acho que elas corresponderam, né? Mas, então, quer um exemplo de alguém tolo que fez isso, muito claramente na Bíblia? Judas Iscariotes. Qual é a última frase que ele ouve de Jesus? Amigo, viestes aqui me trair com um beijo. O tolo, irmãos, ele não faz avaliação. Poxa, essa pessoa é minha amiga. Ela já comeu 1 quilo de sal junto comigo. Tem história ao meu lado. Tem currículo de fidelidade, né? De integridade. Então, agora vamos trazer para a vida prática. Aí, quem são os melhores amigos dos filhos? São os pais. Mas quando o filho ou a filha é tola, deixa de ouvir os pais para ouvir o adolescente e o jovem na faculdade. Papel de tolo, né? Trocou os seus melhores amigos pelos desconhecidos, pessoas que não têm nenhum compromisso com ela, né? Sexta marca de um crente consagrado mas tolo é que ele trai quem investe nele. Então, como o tolo não tem questão de integridade, de gratidão, ele não tem esses valores, esses princípios, né? Você pode investir nele, você pode abrir o caminho, você pode... ele vai achar que foi tudo obrigação, né? Mas na primeira oportunidade que ele tiver de trair, ele vai fazer isso. Então, infelizmente a gente já viu isso acontecer. Inclusive, em muitos ministérios, pastores auxiliares dividir uma igreja ou saquear uma igreja, né? Uma vez, um pastor auxiliar meu se encontrou com um ex-pastor auxiliar meu, e aquele ex-pastor auxiliar falou assim: com quantos membros vocês estão lá? Não, por quê? Não, porque nós começamos... Ele estava como auxiliar também nesse novo grupo. Não, porque nós temos 6 meses, estamos com 600 membros. Só que o pastor auxiliar, que ainda era meu auxiliar na época, ele conhecia a história. Eles tinham saído com 600 membros de uma igreja de 3.000 membros em Nova Iguaçu. Aí ele falou na cara também, ele falou: assim é fácil, vocês saíram com 600 membros da igreja do fulano de tal, né? Então assim é fácil. Quer dizer, quem fez isso, né, quem liderou, né, traiu. Conheço o líder de lá, traiu aquela pessoa que investiu nele, né? Achou que tinha terminado o tempo, poderia fazer de outra forma. Você nunca tem opção A apenas. Você sempre tem opção A e opção B.
Porque se você tivesse só a opção A, Deus não precisaria colocar nenhum de nós na cadeira do julgamento. A nossa defesa estava pronta, eu não tive opção. Então sempre Deus te dá a opção A ou a opção B. Que aí faz sentido o juízo. Porque se você escolheu certo, recompensa. Se escolher errado, não vai dizer, eu não tinha outra opção. Deus já fala, tinha opção B. Então a pessoa tinha a opção de falar, olha, o Senhor me abençoa, meu tempo aqui acabou. E certamente, irmãos, todo mundo que faz isso, Deus abre uma porta e uma oportunidade na bênção, na legalidade. E não é dizer assim que não deu certo. Talvez esteja lá e já esteja até bem maior. Porque erva daninha também cresce. Não é só planta boa que cresce. Né? Não é porque começou errado que não vai crescer. Né? Tem gente que casou errado e teve 10 filhos, cresceu. Não é porque começou errado que não vai crescer. Né? Cresce também. Tem gente que lesou muita gente financeiramente, aí se estabeleceu financeiramente, hoje está bem, aí não lesa mais ninguém, dá uma de honesto. Mas o fundamento foi a desonestidade. O pastor Ramiro deve conhecer talvez algumas histórias assim, na área empresarial. Né? Você deve lembrar aí de quantos supermercados surgiram e faliram. Por quê? Se abasteceu de mercadoria, deu cano, né? Depois abre com outro CNPJ, outro nome, faz isso 10 vezes, pronto, o cara já está milionário. Aí ele não vai roubar mais ninguém. Dá uma de honestão. Mas enriqueceu na ilegalidade. Não quer dizer que ele vai ficar pobre, a não ser que ele faça besteira. Né? Então, coisa ruim também cresce, não é só coisa boa não. Né? Então, o tolo trai quem investe nele. Sétima marca de um crente consagrado mas tolo. O tolo, ele não tem clareza na visão. Então ele segue o próprio coração. Salomão fala isso em Eclesiastes 2,14. Tá? Então o tolo, ele não tem uma visão clara sobre Deus, sobre o mundo e sobre o seu próprio coração. Então, ele segue o seu próprio coração. Tá? E como ele rejeita qualquer tipo de conselho, o que ele sente é o que ele faz. Nona marca de um cristão consagrado mas tolo, oitava, obrigado, que ele é rápido em fazer promessas irresponsáveis. Salomão também fala isso em Eclesiastes 5,2. Tá? Então, por quê? Porque o tolo ele gosta de impressionar as pessoas. Tá? Então, ele é rápido em fazer promessas irresponsáveis, coisas que, na verdade, ele não vai fazer, mas está dizendo que vai fazer. Nona marca de um cristão consagrado, porém tolo, é que ele não aceita ser corrigido. Então, primeiro ele não reconhece o erro, já vimos, mas se alguém for corrigir o erro, porque alguém de fora viu, não aceita a correção. Provérbios 17:10 e 28:26, Salomão ele apresenta para você essa marca. Tá? Então, o tolo ele toma a correção como afronta, como desrespeito, né? Como algo que ele não merece. Então, ele devolve a correção, Salomão explica, com outra afronta. Quem é você para falar isso comigo? Eu não admito que você fale assim. Né? E etc. Porque como ele entende que ele está sendo desrespeitado, que está sendo corrigido, a tendência dele é devolver com falta de respeito. Então, Salomão, ele nos dá essa marca. 10ª marca do crente consagrado, porém tolo, é que ele é o famoso sabe-tudo. Então, essa é uma das dificuldades, uma das questões que leva a ter dificuldade de ser corrigido. Porque ele acha que ele já sabe. Então, se eu já sei, para que você está me ensinando? Né? O tolo, ele não quer aprender, ele só quer ensinar.
Ele não quer ser aluno da escola dominical, ele quer ser só professor. Porque ele não quer aprender, ele quer só ensinar. Não é? Então, ele não aceita ser corrigido. Porque ele acha que já sabe tudo. Tá? Então ele acha que a correção é injusta. 11ª marca de um cristão consagrado, porém tolo, é que ele também é cabeça quente. Provérbios 14, 29, Salomão fala sobre isso. O cabeça quente, é o pavio curto. Então, todos nós temos momentos de que nós perdemos o controle. Mas o tolo, ele vive sem controle. É a tempo e fora de tempo, é de segunda a segunda. É de 0 às 24 horas. Não é um momento, é um estilo de vida. É diferente. Porque até Jesus teve um momento de explosão. Mas ele não vivia explodindo em cima dos outros. Mas o tolo, ele é o cabeça quente, é o pavio curto a todo momento, a toda hora, com todas as pessoas, né? E por isso que causa estranheza, porque às vezes, assim, poxa, mas da onde? Por quê? O que eu fiz, né? Então, é um estilo de vida. E a última marca, a 12ª marca de um cristão consagrado mas tolo, é que ele é o famoso intrometido, né? Então, o termo que Salomão usa em Provérbios é o mexeriqueiro, né? Ele se mete onde não era para se meter, né? O pastor não disciplina, ele quer disciplinar. O pastor não corrige, ele quer corrigir. Ele é um soldado, mas quer agir como se fosse um tenente. Ele não consegue falar assim, isso não é da minha alçada. Tá sabendo? Tô sabendo. O que você acha? Eu não acho nada. Mas por quê? Não é da minha alçada. Tá sabendo? Tô sabendo. Vai fazer alguma coisa? Não. Ah, você é covarde? Você é passivo? Não. Mas por que você não vai fazer nada? Porque não é da minha alçada. Mas o tolo não pensa assim. O tolo, ele, não, eu vou me intrometer nisso. Né? Não é da minha alçada, mas se Deus fez eu saber, é porque Deus quer que eu me meta nisso. Né? Vou me meter nesse negócio. Então, normalmente isso não acaba bem. O mexeriqueiro, Salomão fala muito sobre isso, né? Ele cria divisões, ele termina com amizades, né? Então, o que fazer quando não é da nossa alçada? É interceder. É interceder. Né? Para que Deus use e Deus dê o entendimento a quem de direito. E ter fé para esperar. E se nada acontecer? Senhor, está nas tuas mãos. Não era da minha alçada. Mas eu orei, está nas tuas mãos. Né? Então, é criança, tá, gente? Criança que esbarrou no carro. Então, vamos ficar em pé, vamos orar. E qual que deve ser a nossa oração? Senhor, se é possível ser um crente consagrado, mas tolo, se é possível ser um crente batizado com o Espírito Santo, mas tolo, Senhor, eu não quero isso para mim. Amém? Eu não quero. Senhor, se depois da minha salvação, o mais importante é a sabedoria, então, Senhor, me ajuda se eu tenho alguma dessas marcas, se algumas dessas marcas dessa lista eu identifiquei em mim, Senhor, eu tenho vivido assim, eu tenho procedido assim, eu não quero mais ser assim. Isso está mostrando que você está tendo uma atitude sábia. Agora, se você falar assim, não, bonito, não tem nada a ver. O que o Espírito Santo vai fazer? Tudo bem. Respeito. Você não tem nada disso, então não tem nada a fazer no seu coração. Respeito.
né? Então, ele só atua quando você abre as portas, quando você deixa o caminho livre, né? Ele não invade, ele não força, ele pede permissão. Então, vamos curvar nossa cabeça, fechar nossos olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, realmente nós podemos compreender, Senhor, nesta manhã, que uma vida consagrada não é necessariamente sinônimo de uma vida sábia. E que nós possamos ter ouvido nesta manhã, termos entrado em contato, tomado conhecimento dessas 12 marcas, e que nós possamos, Senhor, fazermos uma autoavaliação justa e sincera, porque o Senhor quer que sejamos melhor do que somos, que temos sido. Às vezes, algumas dessas marcas já fizeram parte da nossa vida e hoje não fazem mais. Mas talvez ainda haja outras que nos foi revelado nesta manhã. Por isso, Senhor, nós entendemos que faz parte da oração de um sábio pedir que o Senhor dê um coração humilde como o de Cristo. Os sábios são humildes, não são arrogantes, não são vaidosos. Os sábios são humildes, reconhecem seus erros, não apenas ouvem conselhos, mas aceitam, colocam em prática. Os sábios procuram ser ponderados, dar tempo ao tempo, esperar o Senhor responder, esperar o Senhor agir. Senhor, quantas encrencas nós já causamos por causa das nossas tolices, quantos prejuízos familiares, profissionais nós já causamos porque não fomos sábios. Por isso, Senhor, nós queremos errar menos. E nós confessamos nossos pecados e pedimos perdão, pedimos que o Espírito Santo nos transforme para que nós possamos crescer em sabedoria. Nós pedimos esse dom, que é o único que o livro de Tiago diz que Deus dá liberalmente a todos que pedirem. Os demais dons, ainda que alguém peça, Deus pode decidir, esse não é para você. Mas parece que Tiago confirma que depois da nossa salvação, o mais importante é a sabedoria, porque ele diz que quem pedir a Deus sabedoria, Deus dará a todos liberalmente. Então, Senhor, nós queremos ter menos prejuízo na vida, sendo mais sábios. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém.